Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Thiago de Física e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo que está no primeiro roteiro que foi enviado para vocês fazerem durante esse período de ensino remoto, certo? Mas antes de entrar no conteúdo da aula, gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre o que é essa tal de física, essa matéria nova que vocês estão tendo agora que vocês estão entrando no ensino médio. Então, antes vamos fazer uma breve introdução sobre ciência, sobre física, e depois nós comentamos um pouquinho sobre o roteiro, tudo bem? Bom, para começar, o que são as ciências? Há muito tempo atrás ela foi chamada até mesmo de filosofia natural, e ela trata de estudar coisas vivas e inanimadas. O estudo das coisas vivas inclui biologia, zoologia, botânica, por exemplo, enquanto que o estudo das coisas inanimadas, as ciências físicas, já incluem geologia, astronomia, química e física. Perceba que aqui já começam a aparecer algumas coisas que vocês verão agora que vocês entraram no ensino médio, certo? E o que dizer da física? A física, podemos dizer que ela é como se fosse uma ciência fundamental, no sentido de que ela fornece as bases, ela fundamenta as outras ciências que existem por aí. Por exemplo, na física nós estudamos sobre coisas fundamentais como movimentos, forças, energia, matéria, calor, som, luz, a estrutura dos átomos e etc. Se nós queremos explicar todas as outras coisas, nós vamos precisar de conceitos como esse. E é justamente a física que fornece esses conceitos para darmos conta de explicar as outras ciências que existem por aí, certo? A química, enquanto a física versa sobre essas coisas mais fundamentais, a química ela já aborda um pouco sobre como que a matéria se une, como os átomos se formam, como eles se juntam para formar as moléculas e as moléculas se estruturam para formar tudo o que existe. Vocês já vão estudar um pouquinho mais sobre a estrutura da matéria, das coisas que existem. E já na biologia, ela é um pouco mais complexa, trata de estudar as coisas vivas, né? E envolve a matéria viva, né? Então, se vocês querem compreender um pouco de biologia, vocês precisam ter alguma noção de química, e se vocês querem compreender química, vocês precisam ter então uma noção de física. Então, perceba como todas essas disciplinas da área de ciências da natureza, elas estão correlacionadas. E se vocês querem ter um bom conhecimento nessas outras disciplinas, um bom conhecimento de física vai ser extremamente importante para vocês, certo? Bom, o que vocês verão de física ao longo do ensino médio? Quais são os assuntos, quais são os fenômenos que nós estudamos em física? Bem, no primeiro semestre da primeira série de ensino médio, nós estudamos sobre uma área da física chamada mecânica. Ela trata de abordar sobre o movimento das coisas, como as coisas se movem, por que as coisas se movem. E se pararmos para pensar, tudo está baseado em movimento, né? Então, aqui já vai dar uma boa base do que nós vamos ver ao longo dos próximos anos, tá? Além disso, na primeira série de ensino médio, nós também abordamos um pouquinho sobre astronomia, um tema que vocês já viram, né? Quando vocês estavam cursando ciências no ensino fundamental e que chama a atenção de muita gente, né? E quando nós falamos sobre astronomia, consequentemente nós falamos também sobre movimento, né? De corpos, no caso de corpos celestes, né? Então, é uma aplicação da mecânica que vocês já vão ter visto aí no começo da primeira série de ensino médio, certo? Na segunda série, nós vamos estudar uma área da física chamada termologia. Ela dá conta de estudar um pouquinho sobre temperatura, sobre calor e sobre a utilização do calor para trabalhos práticos, como, por exemplo, na termodinâmica. Vamos entender, por exemplo, como é que a gente qual é o princípio de funcionamento da geladeira, né? Por que a gente coloca as coisas lá dentro e ela consegue diminuir a temperatura dos alimentos? O que acontece ali dentro, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá também, tá? Ainda na segunda série do ensino médio, nós vamos falar um pouquinho sobre ondulatórias, sobre ondas, né? Vamos falar sobre ondas sonoras, sobre ondas luminosas. Isso vai nos ajudar a compreender diversas coisas sobre o que é o som, como que ele se propaga, por que, por exemplo, quando você fazia aquelas bolinhas de sabão quando você era criança, elas ficam meio coloridas, tudo isso é explicado por meio de ondas, e é o que a gente vai ver, tá? Ainda na segunda série do ensino médio, a gente vai estudar um pouquinho sobre uma área da física chamada ótica, que é o estudo da luz, né? Como que ela se comporta, como que ela interage com as coisas, né? Veremos, por exemplo, como que funciona o microscópio, né? Quando as aulas presenciais voltarem, vocês poderão até brincar um pouquinho no microscópio arcaico que nós temos aqui, mas dá conta de fazer o serviço dele. Mas como é que ele funciona?
A ótica explica, tá? E lá na terceira série do ensino médio, estudaremos um pouquinho sobre eletromagnetismo, que particularmente para mim é uma das melhores áreas que tem no estudo de física, né? O que é o raio, né? Como é que ele surge, por que é que ele surge, é uma das coisas que a gente vai ver lá, né? E por último, na terceira série do ensino médio, vocês vão aprender um pouquinho sobre física moderna e contemporânea, que é tudo que foi desenvolvido na física desde os anos 1900. E muitas das coisas que nós temos hoje, muitos dos avanços tecnológicos que nós temos hoje, são graças a avanços na física moderna e contemporânea. Um dos avanços que nós temos, né, é justamente a bomba atômica, né? Como é que ela funciona? Por que ela consegue ser tão energética, né? Falaremos um pouquinho sobre isso também. Então, são tudo isso, né, todos esses assuntos vocês verão no ensino médio ao longo dos próximos 3 anos. Então, em física, nós vamos estudar sobre diversos fenômenos naturais, diversos princípios das coisas que nós temos aí no nosso cotidiano, certo? Bom, agora falando um pouquinho sobre o assunto do roteiro, talvez isso ajude vocês a desenvolver, né, essa parte do roteiro que eu mandei para vocês fazerem nesse período de ensino remoto. Nós vamos utilizar um excerto do novo caderno do aluno, né, que é chamado Currículo em Ação. Faremos a citação de aprendizagem número 1. E o tema da citação de aprendizagem é: em todo lugar tem ciência? Então, a intenção não é começar diretamente na matéria, né, na disciplina de física, nos pormenores dela, né, mas dar uma noção geral um pouquinho sobre ciências para vocês. E provavelmente nas outras disciplinas, né, da biologia e na química, vocês também vão ter essa abordagem, né, essa abordagem introdutória do conteúdo, tá? Então, vamos desenvolver agora o momento número 1, que é identificar onde está a ciência. Se você já olhou o seu roteiro, você já deve ter se deparado com essa imagem, né, dessa montanha-russa, desse loop da montanha-russa, né? E você foi convidado a se questionar, né? Onde que nós podemos encontrar ciência nessa imagem? Bem, isso é uma resposta pessoal, né? Vocês podem registrar as impressões de vocês, né? Mas quando a gente dá uma olhada nessa imagem, pelo menos algumas coisas que me chamam a atenção, né? De cara, o céu azul, né? Isso aqui com certeza tem a ver com ciência, né? A coloração do céu. Outra coisa que me chama a atenção, por exemplo, é a vegetação que nós temos aqui, né? Tem a ver com ciência. Também o movimento, né, da montanha-russa, né, fazendo um looping aqui, né, dando a volta de cabeça para baixo, o movimento. Vimos ali no comecinho que a física estuda o movimento das coisas, então isso me chama a atenção. A gente pode até falar sobre as mudanças fisiológicas, né, e emocionais que talvez a pessoa sinta quando está numa montanha-russa. Então são diversas coisas, né, talvez vocês tenham tido outras impressões, mas são várias coisas que quando nós batemos o olho em alguma imagem, talvez a princípio a gente não pense, né? Mas quando a gente fica lá meditando um pouquinho, a gente começa a pensar, bom, acho que tem ciência nisso, acho que tem ciência naquilo. E de fato, a ciência está em todo lugar, certo? Bem, quando a gente fala em ciência, existe um conceito muito fundamental, e principalmente na física, que é o conceito de energia. Nesse roteiro e nesse vídeo de hoje eu vou comentar bastante com vocês sobre energia, mas a gente não vai se aprofundar nela, porque mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas essa aula, por assim dizer, é só para dar um panorama para vocês sobre o que nós veremos pela frente, tá? E, de fato, a energia é extremamente importante. Tudo que se movimenta precisa de energia. Para vocês realizarem as atividades diárias de vocês, acordar, se movimentar, estudar, fazer qualquer coisa, vocês vão precisar de energia, certo? Então, uma boa compreensão da física começa com uma boa compreensão sobre energia, certo? E onde nós podemos encontrar exemplos de energia? Nós encontramos, por exemplo, no ônibus. No ônibus nós encontramos exemplos de transformações de energia, né? Desde o momento que o motorista gira a chave, né? E liga, né, o ônibus, fica pisando no acelerador ou no freio para poder acelerar ou para poder reduzir a sua velocidade. Então são diversas transformações de energia que ocorrem ali e que talvez a gente ainda não tenha muita ideia do que seja, né, ou passa despercebido, mas que depois nas aulas a gente vai ver um pouquinho sobre como é que funciona essas coisas, tá? E um outro exemplo também é a questão da montanha-russa. A montanha-russa é um exemplo clássico de transformação de energia. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, talvez alguém tenha tido a oportunidade de ir numa montanha-russa algum dia, né? Ou se nunca foi, talvez conheça como que é o princípio de funcionamento, né? Até no roteiro tem um vídeo que eu sugeri lá, um vídeo curtinho, acho que uns 2 minutos, para vocês darem uma olhadinha, né? Mas, por exemplo, se vocês perceberem,
a montanha-russa, a primeira subida, né, é a maior que tem. Aí depois as outras elas são um pouquinho menores, mas a primeira ela é a maior que tem. E você precisa de um motor levando o carrinho ao longo de todo o trajeto? Não, você só precisa do motor para fazer o carrinho subir até esse ponto mais alto. Uma vez que ele subir ali do ponto mais alto, ele simplesmente é largado, né? E ele consegue ir se movimentando sozinho, né? Mas como é que ele consegue se movimentar sozinho? Se ele se movimenta, é porque ele tem energia. Essa movimentação ocorre devido a algumas transformações de energia que ocorrem ali nesse carrinho da montanha-russa. Como é que funciona? Bem, vocês se depararam com a questão número 1 do roteiro, certo? E na questão número 1 diz assim: você já reparou que o primeiro topo da montanha-russa é sempre o mais alto? Por que será que isso ocorre? Seria possível, depois de descer o topo mais alto, voltar a subi-lo novamente sem utilizar um motor? Bem, isso daí era para vocês responderem, né? Vocês têm as impressões de vocês, talvez tenham feito as pesquisas de vocês, né? Mas, dando uma resumida boa nesse assunto, tudo é uma questão de energia cinética e energia potencial. Basicamente, o que significa essas duas coisas? Energia potencial é a energia que um objeto acumula e que pode vir a ser transformada em movimento. Por exemplo, eu estou segurando aqui esse passador de slides, certo? Ele está parado. Só que uma vez que eu solte ele, o que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento em direção ao chão. Então, se ele entrou em movimento, é porque ele tem energia. Só que aqui, a princípio, essa energia estava acumulada dentro dele. A partir do momento que eu solto, aí ele entra em movimento. Essa energia acumulada nos objetos é o que nós chamamos de energia potencial. Então, quando o carrinho está lá no ponto mais alto da montanha-russa, ele tem energia potencial. E aí, quando ele começa a descer, essa energia que estava guardada dentro dele começa a ser transformada em movimento. Tudo que se movimenta possui energia cinética. Então, quando o carrinho está lá em cima, ele tem energia potencial. Aí ele começa a se movimentar, essa energia potencial vai se transformando em energia cinética. Aí, quando ele sobe de novo, ele vai ganhar mais energia potencial. Depois ele desce, vai se transformar em energia cinética. E assim sucessivamente, certo? E só um detalhe: toda energia que o carrinho tem acumulado lá em cima vai se transformar em movimento? Não necessariamente. Grande parte dela sim, mas uma parte da energia que o carrinho tem acumulado, que o carrinho tem guardado, essa energia potencial, ela acaba se perdendo em outros tipos de energia, certo? Então, basicamente, por hora é importante vocês tenham essa noção de que num processo de transformação de energia, sempre vai ter alguma parte da energia que vai acabar se perdendo, se transformando em alguma outra coisa, certo? Então, se eu largar o carrinho ali em cima, ele vai começar a descer, mas ele não vai conseguir chegar na mesma altura que ele estava, porque enquanto ele descia, né, parte dessa energia armazenada, dessa energia potencial que ele tinha lá, foi se perdendo, se transformando em outros tipos de energia, tá? E aí tinha a questão número 2. Algumas montanhas-russas, elas possuem o looping, que é quando o carrinho ele dá a volta de cabeça para baixo, né? Por que as pessoas, quando estão no topo do looping, não caem, já que elas ficam de cabeça para baixo? Bom, a resposta óbvia de alguns seria porque talvez ele está usando cinto de segurança e errado não está, né? Mas, por que o carrinho ele não cai? Bem, novamente eu não vou me aprofundar nessa discussão, mas tudo tem a ver com uma questão chamada de velocidade mínima. A partir do momento que o carrinho atinge uma certa velocidade, ele exerce uma pressão sobre os trilhos que impede que ele caia de cabeça para baixo. Se ele começar a fazer o looping com uma velocidade menor do que essa, aí quando ele subir, ele vai cair. Mas quando ele chega numa determinada velocidade e a partir dela para cima, ele consegue executar a volta completa de cabeça para baixo sem cair. Se vocês viram o vídeo lá do carrinho de Hot Wheels que eu sugeri no roteiro, ali ele dá mais uma explicaçãozinha um pouco mais técnica sobre esse assunto. Tem até os cálculos, mas vocês não precisam se preocupar com isso até o momento, certo? E até sobre esse assunto, tem um vídeo do experimento que eu vou tentar reproduzir aqui na escola, eu vou gravar, depois eu mando para vocês tentarem fazer na casa, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês um simuladorzinho sobre energia na pista de skate, certo? Lembra que eu comentei sobre a montanha-russa, sobre a questão de energia potencial, energia cinética, etc e tal?
Agora eu vou mostrar no simulador para vocês como é que funciona para vocês terem uma noção um pouquinho melhor, beleza? Esse é o simulador que eu sugeri para vocês, que inclusive o link está lá no roteiro e também vocês podem acessá-lo através do Google Classroom, certo? O título desse simulador é Energia na Pista de Skate. Ele é de um site chamado FET Colorado, tem diversas simulações da área de Ciências da Natureza e é bem interessante, tá? Essa é a tela inicial. Inicialmente nós vamos mexer nessa parte aqui chamada Intro, tá? Depois vocês podem entrar, podem dar uma brincada aqui, né, ver as funcionalidades do simulador, mas a princípio o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui para mostrar um gráfico de barras e vou colocar para mostrar a grade, para facilitar a nossa visualização. E eu vou colocar aqui também para ficar em câmera lenta, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui do lado esquerdo nós temos o gráfico das energias, e aqui mostra um total de 4 energias. Tem a energia cinética, que eu já comentei com vocês que é a energia que está relacionada a coisas que estão em movimento. Tudo que se move tem energia cinética. Também tem a energia potencial, que é a energia que está armazenada em um corpo e que pode vir a se transformar em movimento, em energia cinética. Tem também a energia térmica, que não vai entrar aqui por enquanto, e a energia total do sistema, certo? Bom, vamos lá. Eu vou pegar o nosso skatista aqui, eu vou pausar aqui a simulação, eu vou colocá-lo aqui na altura de 6 metros, certo? Perceba que aqui nessa altura de 6 metros, ele se assemelha a quando eu segurei o meu passador de slides, certo? É como se tivesse alguma coisa segurando ele aqui em cima. Ele não está em movimento, ele está parado. Mas, por estar a uma certa altura do chão, ele tem o que nós chamamos de energia potencial. Ele tem uma energia armazenada nele. A partir do momento que eu soltá-lo, essa energia armazenada, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética ou vai se transformar em movimento. Vou dar o play aqui para vocês olharem, ó. Ele começou a se movimentar. Perceba que quando ele começa a entrar em movimento, a altura dele diminui, certo? Conforme a altura dele diminui, perceba que a energia que ele tem armazenada também diminui. Só que em compensação, o que aconteceu? A energia cinética dele, ou o movimento dele, aumentou, certo? Então esse é o princípio das montanhas russas. O carrinho lá em cima ele tem bastante energia armazenada, bastante energia potencial. A partir do momento que ele começa a descer, essa energia que estava armazenada passa a se transformar em movimento, passa a se transformar em energia cinética, certo? E aqui nesse caso ele fica nesse vai e vem. Perceba que daí conforme ele vai subindo, né, a outra rampa, a energia potencial dele vai aumentando novamente. E como o movimento dele vai diminuindo, vocês podem perceber que a energia cinética também vai diminuindo. E perceba que lá do outro lado ele vai chegar novamente nos 6 metros de altura que ele estava igual ao outro lado. Mas a questão é, isso daqui acontece na realidade? Na realidade, não, porque isso daqui, este simulador, está tratando de um mundo ideal, mas no mundo real nós temos uma coisa chamada atrito. Existe atrito entre a roda do skate e a própria pista de skate. Existe atrito entre o skatista e as moléculas de ar que estão à frente dele. Então, como é que ficaria esse simulador se nós estivéssemos num mundo real, num mundo com atrito, que é o que nós temos? Vamos ver aqui. Gráfico de barras, mostrar grade, câmera lenta e vou pausar. Aí eu vou levar o nosso skatista novamente nos 6 metros de altura. Perceba que aqui ele tem a energia potencial. Ele tem uma energia armazenada devido à distância que ele está em relação ao chão. Se eu solto play, ele começa a se movimentar. Perceba que ele começa a ganhar energia cinética. Só que percebam que começa a surgir aqui também uma energia térmica. Olha o que vai acontecer. Ele vai descer, vai subir do outro lado. Conforme ele vai subindo, a energia potencial vai aumentando novamente, enquanto que a cinética vai diminuindo, porque o movimento dele vai diminuindo. Mas vamos ver até onde ele chega. Ele chega até mais ou menos 4,5 metros. Ou seja, ele não chega totalmente lá nos 6 metros como ele estava do outro lado. Por quê? Porque parte da energia ela se perdeu, ela se transformou em outra coisa que não foi movimento. Qual é essa outra coisa que a energia potencial, que essa energia armazenada se transformou? Energia térmica. Por hora, vamos nos ater a dizer que essa transformação para energia térmica seria calor.
O atrito, por exemplo, entre as rodas do skate e a pista faz com que a pista fique ligeiramente um pouco mais quente. Então, parte da energia do skatista ela é utilizada para esquentar, né, a pista ao longo do trajeto. Se eu continuar esta simulação, vocês vão perceber que cada vez mais o atrito faz com que haja geração de calor. Isso faz com que as energias potencial e cinética vão diminuindo cada vez mais até o momento em que o skatista ele vai parar, certo? Esse é o mundo real. No mundo real, o skatista não vai ficar subindo e descendo na rampa para sempre, né? Uma hora ele vai acabar parando. Por quê? Por conta do atrito. O atrito faz com que a energia do skatista acabe sendo convertida em calor e ele acabe perdendo essa energia. Mas, basicamente, esse simulador ele ajuda vocês a entenderem mais ou menos como é que é o princípio de funcionamento do carrinho dentro de uma montanha-russa. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, não hesitem em entrar em contato, né? Podem perguntar lá, estarei à disposição para responder a vocês, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.